Mais uma manhã especial do Mora Sergipe com você. Levanta da cama e fica aqui comigo, porque no programa de hoje tem muitas novidades desse universo do mercado imobiliário. E no programa de hoje você vai saber como escolher o forro de PVC amadeirado, as atualidades da arquitetura com Amanda Mitidieri no quadro Casa Pronta, o Cresce traz dados de como está o mercado imobiliário no estado e no nacional. No quadro Mora Sem Fronteiras, tem dicas de arquitetos de outros estados. No quadro Minuto Corretor, você se atualiza como estão as vendas em Sergipe. E como quinta-feira é dia de TBT, a gente separou uma matéria especial para você matar aquela saudade. Esse é o seu canal direto, o nosso programa. O Mora Sergipe está começando. Seja muito bem-vindo. E o Mora Sergipe te atualiza com tudo que acontece na construção. E hoje eu estou diretamente da Lara Forros, que é uma fábrica de PVC, para mostrar para você a diferença entre o forro de PVC amadeirado e o forro de madeira. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o engenheiro Igor Prado. Seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe. Igor, qual é essa diferença? As pessoas têm muita diferença na hora que está construindo, que está colocando na sua casa o forro de PVC amadeirado e tem o forro de madeira. Isso, tudo bom, tá? Isso é uma dúvida frequente na construção civil, quando um arquiteto vem e bota um forro de madeira, o cliente pergunta para a gente qual a diferença do forro de madeira e o forro de PVC de madeira. É uma diferença muito grande entre eles. Primeiro que a instalação do forro de madeira precisa de uma mão de obra muito especializada e o custo é muito caro. Já o forro de madeira não precisa de uma mão de obra tão especializada, o custo é muito mesmo mais barato. Então, se torna uma obra mais conta, vamos dizer, na hora da construção o cliente se preocupa muito nisso, fora o acabamento, um custo mais barato, entendeu? Com certeza. E o bacana, até pra gente mostrar aqui, né, Igor, a gente tá aqui, isso é um forro de PVC amadeirado, então assim, faz o mesmo efeito, é semelhante e tem a questão também da sustentabilidade, o custo-benefício. Ele reflete muito, se você olhar, você vê que aparenta uma madeira mesmo, entendeu? Fora que se torna uma obra muito mais limpa, porque ela não suja na obra, ela já vem na medida certa. Então, na hora que você vai fazer o corte, não precisa fazer o corte não, forro de madeira você corta, suja a obra como toda. E você falou muito da sustentabilidade, o forro de madeira a gente tem muita preocupação por causa do meio ambiente. O Brasil não é preparado para a extração de madeira, para esse tipo de construção. Então, a gente tem a preocupação do desmatamento das florestas, então isso já ajuda, entendeu? O forro de madeira, ele não tem problema com o meio ambiente, a maioria são recicláveis, esse material, entendeu? Perfeito. Fora que o forro de madeira, a gente tem uma preocupação que ele puxa muito a umidade, então possa ser quando passa fiação elétrica por cima do forro de madeira, tem problema de curto, se tiver curto pode ocasionar dano, queimar a casa, e o forro de PVC não tem esse problema. Uma coisa também que você tinha me falado quando a gente estava ali na fábrica, eu achei bem interessante essa questão da pigmentação, porque aqui o PVC ele não é pintado, tá, gente? Então ele já sai no pigmento amadeirado. Eu queria que você explicasse. Isso é uma coisa muito boa do forro de PVC, porque não precisa de pintura, então não precisa de produtos químicos para trazer para cá. Ele já vem todo pigmentado na cor do que você quer. E é só chegar lá e fabricar ele, entendeu? Então não precisa dessa preocupação de produto químico para ser onde vai jogar fora esse produto químico, para onde vai.
Então isso já é uma ajuda muito grande em relação a isso, entendeu? Não tem esse problema de preocupação com o meio ambiente. Sim. O que o Igor está querendo falar, gente, que eu acho que também é muito bacana até ressaltar aqui, é essa preocupação que a Lara Forros tem com essa questão do meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem. Então a fábrica tem toda essa produção. Então quando você já compra o forro de PVC para sua obra, né, já vem pigmentado da cor que você escolheu. Inclusive, Igor, atrás de você tem um tom amadeirado diferente do que a gente mostrou aqui no primeiro, né? Sim. Esse é um tom mais claro. Esse aqui é um tom mais claro da madeira e a gente tem vários tons de madeira, não precisa ser uma madeira... E a madeira natural é mais complexa para sair no tom certo que você quer, entendeu? Então se torna mais caro por causa disso, entendeu? Você precisa procurar no meio ambiente um tom daquele material que você quer. E aqui não. E você vê, ele não vem sempre na mesma cor, ele varia. Ele mesmo lote, aqui do mesmo lote, ele fica variando para mostrar com a maior naturalidade possível. Entendeu? Não, é muito legal isso, até porque o cliente hoje está buscando também facilidade, custo-benefício e tem a preocupação da sustentabilidade, tem essa questão da limpeza também, como você falou, Thalita, às vezes a madeira ela puxa umidade e o PVC já não tem esse problema. E como é que essa questão da limpeza, como é que a pessoa pode estar fazendo, como é que funciona? Então, a Lara Forros, ela já manda o forro do PVC já na medida. Então, quando você chega lá na obra, você só faz encaixar no ambiente, porque já está na medida correta, entendeu? Então, no forro madeirado, você precisa cortar, porque não vem na medida certa, então você vai lá cortar. Fora que o forro de madeira, ele demora 7 dias para você fazer 50 metros quadrados só. Então você precisa de 7 dias de obra para fazer apenas 50 metros quadrados. Enquanto o forro de PVC de madeira, em um dia você faz 50 metros quadrados. Então se torna uma obra muito mais rápida, entendeu? E isso para a construção civil é muito importante. E você tem visto isso nos projetos, você que está na construção civil, que as pessoas têm optado por essa questão, até porque a beleza, né, é muito semelhante. Na realidade, eu acho que se eu não conhecesse de fato, eu acharia que era madeira. Porque realmente, quando você vê no ambiente, você acha que é madeira. Sim. Claro que você tocando e tudo mais, você sabe que não é, mas é muito semelhante. Então isso é muito legal, você ter um produto na sua casa que você é semelhante, fica bonito, ainda você está com essa questão do custo-benefício, porque o valor é bem diferenciado com relação à madeira. E o outro detalhe é a sustentabilidade, que hoje todo mundo está buscando coisas que não afetem o meio ambiente, e isso é muito importante. Muito importante hoje em dia. E a gente está vendo esse problema todo de desmatamento, de queimada. Isso afeta, quer queira que não, o custo da obra, da madeira em si, né? Porque é nessas regiões que são extraídos, né? E às vezes a gente nem sabe como são extraídos. Então a gente tem muita preocupação em relação a isso. Da onde está sendo extraído, se está tendo desmatamento. E o forro de PVC não tem esse problema, porque é todo reciclado ele, entendeu? Então não tem esse problema. Muito material vem de obra mesmo, material que de PVC de obra, a gente pega esse material, traz para cá e faz o forro de PVC reciclável. Não, muito legal. Ô Igor, eu queria que você falasse assim, uma dica e também o que você tem visto muito nas construções, onde as pessoas estão colocando o forro, porque o forro ele você pode colocar em vários ambientes, pode fazer uma porta só, um painel. Qual é a dica e o que você tem visto muito nas construções? Hoje em dia, o pessoal, antigamente na verdade usava o forro só para forro mesmo de teto. Hoje em dia o forro de PVC está para fazer acabamento, fazer um painel em uma parede, fazer um detalhe em uma parede, porta, você quer fazer uma porta de madeira, um detalhe de madeira, você usa um forro de PVC. Você quer fazer um ambiente em uma sala, que é onde chama o pessoal, né, para receber visita, você faz ele em forro de PVC, porque quando você usa o de madeira,
se torna muito caro. E o forro de PVC sai a mesma beleza, como vocês estão vendo aqui, esse painel, e você é madeira, entendeu? Você vê como se fosse madeira e você no ambiente vai ficar lindo do mesmo jeito. Não, tem a praticidade, tem a funcionalidade e é o que você falou, né, Thalita, já vai encaixado. Isso é muito legal, porque realmente a madeira tem esse detalhe de corte e ele não, já sai daqui da fábrica, direto da fábrica da Lara Fools, já para o encaixe do cliente. Isso, exato. E tem mais um detalhe, Thalita. O forro de PVC de madeira, ele não absorve umidade. Então você pode botar em qualquer ambiente que ele não vai ter danificação. Ele pode ficar pro resto da vida lá e não vai ter problema nenhum. Pode botar em cozinha, pode botar em banheiro e não terá problema nenhum em relação a isso com umidade, entendeu? Muito legal. Bom, gente, você deve estar aí, você que está chegando agora e você que está aqui com a gente. Agora a gente vai mostrar como é que é a fábrica, né? A curiosidade, eu fiquei encantada e o Igor vai mostrar pra gente como é que é a fabricação do forro de PVC. Igor, obrigado por todas as informações. Tenho certeza que você daí de casa também curtiu. Obrigado a você, Thalita. Amanda, conta pra gente o que você traz no Casa Pronta de hoje. Olha, quem gosta de closet poderoso não pode perder a edição do programa. Meus amores, em pleno século XXI, quem disser que a mulher sonha apenas com um bom casamento ou um emprego no futuro, está redondamente enganado. A mulher empoderada quer mesmo um closet de fazer inveja até para as amigas. Ele tem que vir recheado de bolsas, sapatos e looks estilosos para ganhar plenitude absoluta, assim como eu. Já viram tudo, né? O Casa Pronta hoje vai falar sobre closets poderosos. E olha, não é só mulher que gosta não, viu? Os homens também estão brigando por espaços mais generosos. Vamos ver o que a arquiteta aqui pode fazer por eles. É o cliente que vai brifar todos os espaços que são necessários para abrigar suas coisas. Os closets começam com a divisão correta para tudo que você precisa. Gavetas, a divisão de acessórios, a altura dos calceiros, vamos estudando tudo para que nada dê errado. Os closets podem ser abertos ou fechados. As portas influenciam bastante no valor do investimento. Muita coisa pode ser otimizada, depende do cliente sempre. Os acabamentos que eu uso para todo o mobiliário dos closets são os mesmos que a gente usa no quarto. E olhe que maravilha esse quarto todo em um único tom. Mas vamos voltar para os closets, que é o assunto do nosso Casa Pronta de hoje. Como eu prometi, vou dar voz aos homens contemporâneos. Eles também querem ter seu espaço, eles também são vaidosos. Camisas, sapatos, gavetas para as basiquinhas, gravatas, acessórios. Tá vendo como eles também são espaçosos? Eu agora estou em um closet bem moderno, em tons mais escuros. Mas gosto de abrir com o acinzentado para equilibrar o ambiente.
Mas vamos voltar para falar dos closets para mulherada. E eu não posso deixar de mencionar o luxo dos acabamentos com matelacê. Podemos usar os metalizados e acabamentos em madrepérola. Para o closet feminino, vale abusar da elegância e da exclusividade. O Casa Pronta de hoje mostrou Amanda Mitidieri como fashionista dos melhores closets da cidade. Até a próxima! Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Pronto! Quando quiser. Ai, meu Deus. Close. Bora, beba logo. Hoje eu ganhei água. Por quê? Porque falei certo. Porque terminou de... Aí, quando eu botar falar assim, ela vai dizer que tá parecendo comercial de margarina. Bora. Calma. Tirou para o acelerador. Vai só ver a cara dela. Bem melhor. Bem, Quer se atualizar com o mercado imobiliário de Sergipe e do Nacional? Então segura aí que o Cresce Sergipe traz esse boletim atualizado para você. O Cresce Sergipe sempre traz informações precisas e necessárias para a sociedade. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é a responsabilidade civil do corretor de imóvel. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o Dr. Edson Campos. Seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe, doutor. Bom, explica para quem está nos assistindo o que é essa responsabilidade civil. Olá, Thalita, muito obrigado. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. A responsabilidade civil, ela tem uma regulação no Código Civil, mas exemplificando de forma assim, mais didática para aqueles que estão nos assistindo, a responsabilidade civil ela vai acontecer toda vez que alguma pessoa causar dano a outra, independente da relação contratual prévia ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que colide no carro de outra pessoa. Você não tem um contrato pré-existente, mas você causou dano a outrem e você, por isso, é obrigado a reparar esse dano. Perfeito. Doutor, e com relação ao profissional corretor de imóvel, aonde entra essa responsabilidade? Certo. Essa é uma pergunta muito interessante e que ela não atende exatamente à classe dos corretores de imóveis, mas atende principalmente a toda a sociedade. E para isso é interessante que a sociedade ela tenha conhecimento de qual é a função legal do corretor de imóvel. A Lei 6.530 de 78, ela traz um conceito muito claro e específico no seu artigo 3º, dizendo que o corretor de imóvel ele vai ser aquele que faz a intermediação de transações imobiliárias e também aquele que pode gerir, administrar algum determinado imóvel ou ainda pode realizar atividade consultiva. Então, partindo desse pressuposto, dessas funções legais do corretor de imóvel, em se encaixando em algum tipo dessas funções, algum tipo de dano a alguma dessas pessoas que contratem um corretor de imóvel, essa responsabilidade civil do corretor de imóvel, ela vai incidir, ela vai gerar esse direito para a pessoa que busque administrativa ou judicialmente a reparação por esse dano causado. Perfeito. É muito bacana que o Dr. Edson falou aqui, porque é o seguinte, quando você contrata, você quer o serviço do corretor de imóvel, acontece muitas vezes que eles não fazem um contrato entre as partes. E isso também acaba dando esse tipo de problema. Exato. Com relação ao comprador e ao corretor de imóvel. Exato, Thalita. E nesse particular, é muito importante que a gente destaque que a responsabilidade civil ela pode se dar de duas formas. A responsabilidade civil ela pode ser objetiva ou subjetiva. Quando ela é objetiva? Quando você precisa comprovar que eu tinha intenção em prejudicar, em causar o dano. E a responsabilidade subjetiva
você não vai ter intenção de causar o dano, porém, por conta de uma imprudência, de uma negligência ou de imperícia, eu responderei por esse dano. E no caso específico do corretor de imóveis, é interessante que se frise que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E o seu artigo 14, parágrafo 4º, ele traz que ao profissional liberal, e não somente o corretor de imóvel, aplicar-se-á a teoria da responsabilidade subjetiva. Então, por exemplo, um corretor que esqueceu de fazer uma avaliação precisa ou não tomou os parâmetros necessários, não porque queria prejudicar, mas porque estava com pressa ou porque não tinha o conhecimento técnico adequado para fazer aquela transação imobiliária, ele vem a causar dano a qualquer tipo de terceiro ou a parte contratada. Então, ele responderá subjetivamente, independente de ter culpa, de ter dolo ou não, de ter a intenção de provocar o dano. Perfeito. Então, quando o doutor fala nessa questão que é subjetivo, é quando não tem mesmo, de fato, a intenção, correto, Exato. doutor? Um exemplo, Thalita, que a gente pode usar muito, que fica muito didático de ser visualizado, é o seguinte, a relação de um médico e paciente. Então, um cirurgião cardíaco, que chega lá, a pessoa na emergência de um hospital, e a pessoa chega na emergência por um problema no coração. O cirurgião vai lá fazer o tipo do procedimento específico e vamos supor que aquele paciente ele vem a óbito, ele falece no centro cirúrgico. Obviamente que aquele profissional, aquele médico, ele não teve a intenção de provocar a morte daquele paciente. Então ele não terá a responsabilidade, porque nesse caso é objetiva. Porém, no caso de um profissional, de um cirurgião plástico, o dever do resultado ele é obrigatório. Então, independente de ele ter a intenção ou não de provocar, sei lá, um defeito na correção da mandíbula, de uma prótese de silicone, ele responderá porque a responsabilidade nesse caso é subjetiva. Então, é bom que se faça essa diferenciação e a responsabilidade do corretor de imóvel, ela é subjetiva, independente da vontade de causar dano ou não. Então, isso que o doutor Edson Campos quer dizer, gente, é que na profissão, tá vendo? Isso é muito particular, né? Em algumas profissões vai ter essa questão subjetiva e objetiva. Na profissão corretor de imóvel, o que ele quer dizer é que é subjetivo. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você fizer essa relação do contrato com o comprador, para verificar todas as informações, todas as obrigações que é necessário ter quando você vai vender um imóvel, que tem uma série de coisas, uma série de documentos. As pessoas acham que o profissional corretor de imóvel é só para ganhar comissão, é só para vender. Exato. E não é isso. Tem toda uma parte burocrática muito grande, né, doutor? E, inclusive, sabe, Thalita, o que pode impulsionar mais a diminuição ou a mitigação da responsabilidade civil do corretor de imóvel é justamente a atuação preventiva. E o que a gente sugere aqui que seja feito? Uma revisão de todos os contratos. Por mais que o corretor ele saiba ou ele tenha conhecimento daquele determinado imóvel, da transação imobiliária que ele vai fazer, ele pode não ter conhecimento da parte legislativa. Então é importante que você se assegure, o profissional do corretor de imóvel se assegure, se esteja equiparado de um profissional, de um advogado especializado. Assim como você, ao fazer a aquisição de um imóvel, leve aquele contrato específico para o seu advogado analisar. Porque você fazendo a leitura, ainda que você seja leigo na aquisição de um imóvel, mas você pode fazer análise e uma determinada cláusula que esteja ali, né, ela vincularia um eventual prejuízo que poderia ter sido causado ou mitigado. Então, a mudança da cultura, na confecção dos contratos, por exemplo, na obrigatoriedade de cláusulas para que sejam submetidos em caso de eventual conflito a uma mediação, a uma arbitragem, a uma conciliação, uma sessão de conciliação antes de litigar, porque assim, no Brasil a gente tem muito uma cultura da beligerância, então tudo a gente deságua para o judiciário. Então a gente pode, inclusive, fazer modificações nos contratos especificamente para que esses conflitos eles sejam minimamente, que eles sejam mitigados, na verdade. Então, assim, existem várias outras coisas. O profissional da corretagem, ele pode se cercar dessa atividade preventiva. Fazendo o quê? Fazendo estudo completo daquele imóvel, verificando, porque o artigo 723 do Código Civil é muito importante, Thalita.
Veja só a importância da obrigação legal do corretor de imóveis. Mesmo que o cliente, na aquisição de um determinado imóvel, ele não solicite nenhum tipo de informação, o corretor de imóveis ele é obrigado a espontaneamente passar todas as informações que possam vir causar prejuízos. Justamente por isso que a responsabilidade dele é subjetiva. Então, mas o cliente ele não quer ouvir. Ele disse, eu só quero mesmo ir morar na casa. Eu só quero mesmo começar a construção, começar a reforma, entrar lá com empreitada. Mas não é isso. Você, se assim proceder, está assumindo o risco, na verdade, né, de ser demandado judicialmente mais para frente. Então, o que você pode fazer? Faça um termozinho, obrigue que seu cliente assine com todas as informações necessárias. Diga, aqui está sendo esse imóvel, foi construído numa área que a União está em litígio com o município, uma área de marinha. Pode ser que venha a ser desapropriado porque existe um projeto, nunca saiu do papel, mas existe um projeto que vai passar uma rodovia ou uma ferrovia. Então, todo esse estudo prévio é importantíssimo para que lá na frente, né, geralmente a responsabilidade civil, ela se dá na fase pós-contratual. Na fase pós-contratual ela possa ser concretizada. Então, se você faz um bom preventivo enquanto corretor de imóvel, assim como adquirente, como aquele cidadão que está comprando, se ele faz todo esse trabalho preventivo de ler o contrato, levar para o advogado de sua confiança, para que ele se cerque, até mesmo, por exemplo, você ir no cartório do registro de imóvel, pedir uma certidão de teor, saber se aquele imóvel está hipotecado, se existe alguma penhora, se existe algum tipo de ônus que possa ser que a titularidade vai ser modificada. Então isso é muito importante. Por isso que a lei coloca essa obrigação para o corretor de imóvel fazer o pleno dever de informar. Isso que você comentou, doutor, muito bacana as informações, né? Porque isso acontece diariamente. Se a gente for ver os telejornais, a gente mesmo na televisão, a gente vê isso no nosso jornalismo, quantas pessoas compram imóveis e depois falam, olha, o imóvel tinha algum problema, o corretor não falou, enfim. Então, já, como você disse, acaba levando um processo, sendo que se você tivesse feito esse preventivo, exato, com certeza, tanto o comprador quanto o profissional corretor de imóvel ia estar cercado e não ia ter esse problema. Então, é muito importante, gente, que vocês se cerquem de informações antes de adquirir um imóvel, no caso que a gente está falando da responsabilidade civil do corretor de imóvel. Então, você se cercar dessas informações, bater um papo com o advogado, que é muito importante, ele pode te passar uma relação. De repente, você mesmo pode chegar para o seu corretor e falar, olha, eu preciso que você verifique isso e isso, caso ele não venha com essas informações. Então, é muito importante que antes que você adquira qualquer bem, você tenha esse conhecimento, porque são muitos detalhes, né? Isso, exato, Thalita. Fazer todos os tipos de pesquisa prévia, inclusive pesquisas não só em relação ao imóvel, mas uma pesquisa da vida da pessoa que está adquirindo, da pessoa que está vendendo e também do corretor de imóveis. Como pode ser feito isso? Com certidões negativas em órgãos públicos que são gratuitamente disponibilizadas. Então, se você quer saber a respeito de um corretor de imóvel, existe cada tipo de conselho regional, ele tem os cadastros específicos que vai dizer se aquele corretor está apto, se não está apto. Né? Assim como existe esse cadastro com diversos outros profissionais, com os advogados. Em relação ao cidadão, ele vai lá na Receita Federal, saber se tem débito, saber se não tem. Então, a pessoa que está vendendo, da mesma forma que você vai buscar essas informações no imóvel. E, assim, é muito importante também que a população entenda que, além, obviamente, do dano causado, do prejuízo material que possa ser causado, que gera a responsabilidade civil para o corretor de imóvel, não exime ainda a responsabilidade administrativa disciplinar e a responsabilidade criminal. Porque Não sai daí não, que eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já.